Não me sai da cabeça a revolta das vacinas. É das vacinas ou da vacina do Rio de Janeiro em 1904, quando a população não queria tomar vacina. Antifebre amarela. Contra a febre amarela. Então, é que não é plural, é singular, é da vacina. Da vacina. Era uma vacina. Tá. O que o mundo está vivendo hoje, de certa forma, não é uma volta a este passado em que as pessoas estão negando algo que, inclusive para quem não é um entendido no assunto, é tão óbvio, é tão claro. A vacina, se foi criada, testada, aprovada, tem a sua eficácia, a sua garantia e a sua segurança, por que não tomar? E é de graça, né? O poder público oferece. Aí eu me lembrei muito da revolta da vacina do Rio de Janeiro, falando, estamos voltando no tempo. Aliás, há exatos 120 anos, né? Eu acho que o que tem de semelhança é o contexto, não exatamente o contexto, mas alguns aspectos políticos, né? O que está por trás desse negacionismo é fundamentalmente o aspecto... eu até tomo cuidado quando fala político, porque todos nós somos seres políticos, né? Então, aqui tem mais uma questão que é partidária especificamente, não é político, porque a política no sentido amplo, qual é o papel dela? Promover melhorias para a humanidade, não é para você ou para mim, é para nós. Então, o que tem nessa questão da revolta da vacina... Aliás, nós estamos vendo uma charge da época, o Oswaldo Cruz ali com os seus enfermeiros, né? E a população enfrentando o médico e os enfermeiros interessados na aplicação da vacina. Um pouco dessa coisa que a gente viveu, né? Quando a gente teve a invasão criminosa por parte de alguns indivíduos, filmando os corredores vazios dos hospitais. A mídia, né, deu um espaço, as redes sociais deu um espaço muito grande para essas pessoas que usam essas estratégias de desinformação. Esse é um programa articulado, isso não é do nada, né? É uma rede muito articulada. E eu acho que o nosso papel, e é por isso que eu vim aqui, né, além de poder falar com você pessoalmente, né, porque você já entrava na minha casa há muito tempo atrás, sábados, domingos, feriados, né? E sem bater na porta, sem pedir licença. Sem pedir licença. Cara mal educado, deselegante. Eu acordo muito cedo, né? Então, domingo eu estava lá vendo você. Mas o fato é que o que a gente vê hoje é porque essa charge tem o seu contexto histórico, né? Ele não tinha os conhecimentos nem a rede de informação que a gente tem hoje. Os textos eram escritos em alemão, né? As publicações eram escritas em alemão. Eu, quando comecei a minha carreira, lá nos anos 80, por exemplo, eu assinava 5 revistas médicas e que levavam um mês para chegar nas minhas mãos para eu poder ler. Então, imagine você uma publicação que chega 4, 5 semanas depois na sua mão para você se atualizar. Hoje tem o pré-print, em que a gente pode acessar alguns portais e você tem a informação daquilo que vai sair daqui um mês. Então, ele não tinha isso. O que eu estou querendo dizer é que você tem ferramentas hoje de ciência, e eles usam, inclusive, esses negacionistas, uma frase que a gente usa: a ciência não vive de certeza, vive de dúvida. Mas a dúvida ela é gerada em função de dados, não é do nada, né? Eu uso uma outra expressão, que a medicina baseada na macumba não serve para você lidar com saúde pública. Eu não tenho nada contra a macumba, muito pelo contrário. Né? Se precisar, a gente bate tambor, não há nenhum pudor nisso. O ponto é que a gente precisa ter uma base teórica para a gente poder avançar. Sem ela, você não consegue avançar. Então, tem similaridades, talvez, que a gente pudesse comparar com a revolta da vacina, mas a gente vive um outro contexto histórico
e com outra dinâmica, com outros propósitos, né, envolvidos quando você fala do negacionismo. Eu acho que a Covid, em especial, trouxe eu vou chamar de problema, embora às vezes eu até fique refletindo se a gente deve chamar isso de problema. A quantidade de informações foi brutal e muita gente, no momento em que, eu até chamei isso, porque o recolhimento, o ficar em casa é uma experiência humana muito desgastante, né? É só pegar os exemplos das grandes guerras mundiais, quando as pessoas tinham que ficar escondidas nos porões e sótãos, elas saíam completamente transtornadas, porque é uma experiência de sequestro, né? E a gente viu isso muito durante a pandemia de Covid. As pessoas diziam, eu não aguento mais ficar em casa. Você tinha indivíduos que surtavam, que tinham que correr para os parques, tudo. E na medida em que você tinha aquele volume imenso de informações, aquilo obnubilava, né? O sujeito ficava um pouco perdido. Qual parte eu vou poder aproveitar? Talvez a gente, nas próximas experiências, precise repensar sobre essas formas. As estratégias de comunicação para a gente quebrar esse círculo, né? Porque se você estabelece as estratégias, nós usamos as estratégias, óbvio, né? A criação do consórcio para divulgar os dados. Aquilo é uma estratégia de comunicação. Sim. Né? Você não põe para baixo do tapete o problema ocorrendo na sua cara e você não tem os dados. Como é que você estabelece política pública? Não faz sentido. E o governo não divulgando. Então, quando se criou aquela estratégia, a gente foi para cima e começou, em cima do fato das novas informações, o desenvolvimento de vacina, a disponibilidade de vacina, os tipos de vacina. Não sei se você se lembra, a gente ainda teve que falar o que era uma vacina baseada em RNA mensageiro. Olha a complexidade disso. Como é que você traduz uma informação desse porte, que é complexa no meio científico? Imagine para no meio da população. Uhum. Então, eu acho que assim, a gente vive um outro momento em que nós vamos ter que repensar várias condições, porque essa não foi a última epidemia ou pandemia que a gente vai vivenciar. Nós vamos ter várias outras condições que podem ser reemergentes e produzir impactos negativos na comunidade. E não é por outro motivo que várias organizações ao redor do mundo estão criando os comitês de emergências, né, para poder minimizar o impacto disso. Mas nada disso vai dar certo se lá na ponta o sujeito, para quem todo esse trabalho está voltado, se negar a ouvir o que a ciência tem em favor dele, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.